Hoje eu quero falar a vocês sobre algumas pedradas, e o que nós aprendemos com as pedradas da vida. De fato, o ser humano, ele é o único e é insubstituível. O ser humano insubstituível no sentido de ser único ali nesse mundo. Por isso, existem pedradas na vida do crente que as pessoas acabam se machucando mais quando recebem essas pedradas. Outras se machucam menos quando recebem pedradas da vida. Portanto, eu quero introduzir aqui que não se deve fazer a comparação com a dificuldade de alguém com a nossa dificuldade. Por exemplo, às vezes uma dificuldade que uma pessoa, uma luta que ela está enfrentando, para você seria uma coisa muito tranquila, muito fácil, mas para ela é uma barreira enorme. Por isso, não deveríamos comparar a dor dos outros com a nossa. Na realidade, diz um especialista de que toda vez que nós nos comparamos a outra pessoa, nós sempre nos diminuímos. Daí então não deveríamos nós nos compararmos, pois só quem recebe aqui as pedradas da vida sabe bem como avaliar a sua dor. É por isso que hoje eu quero falar sobre esse tema, porque eu julgo ser de grande relevância para os dias atuais, quando que muitos estão sofrendo. E a pergunta que a minha mensagem tenta responder, e eu estabeleci, eu sempre quando faço minha mensagem, eu faço perguntas e busco no texto bíblico respostas para que o texto bíblico me responda. Eu busco nele uma fonte de resposta para a mensagem. Por que as pessoas estão atirando pedras umas contra as outras? Porque nós vemos isso daí. O texto básico que eu quero compartilhar com vocês hoje encontra-se em Atos capítulo 6, versículo 8, diz assim, ó: Estevão diante do sinédrio. Estevão foi um servo de Deus que, porque ele manteve firme a fé, ele acabou recebendo pedradas ali da igreja de então. Estevão estava cheio de graça e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que o autor bíblico diz que ele estava cheio de graça, cheio de poder. Então, não é o fato de que as pessoas que sofrem estão longe do Senhor. As pessoas que entram em situação estão longe de Deus. Isso não é verdadeiro. Por que digo isso? Porque Estevão estava aqui cheio do Espírito, né? Cheio da graça, e ele acabou sofrendo muito. Talvez você seja uma cristã, um cristão que está conosco aqui e você possa estar sofrendo, mesmo sendo um crente fiel. Bem, hoje você vai aprender um pouco sobre como nós podemos sair de situações enrascadas que o inimigo nos coloca. Então, versículo 9: alguns dos que eram da sinagoga, chamado de libertos dos sirineus, dos alexandrinos e dos sicílios, e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão, mas ele não podia resistir à sabedoria, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: Ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas. E investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vejam aqui, amigos, Estevão cheio do Espírito, mas recebendo aqui represárias das pessoas maldosas que estavam ao redor. O capítulo 7, vamos pular mais um pouquinho aqui, versículo 55 ao 60, vem falando o que aconteceu com Estevão, 55 ao 60. Vira uma página a mais aí. Diz assim: a morte de Estevão. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rasgaram os dentes contra ele, porque ele não parava de pregar.
Ele continuava pregando Estevão ali, dizendo que aqueles homens eram teimosos. Mas Estevão, cheio do Espírito, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles ao pé de um jovem chamado Saulo. Olha só. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Bem, amigos, o que acontece aqui? Estevão é apedrejado, mesmo fazendo certo. Como é que nós podemos aprender, amigos, com as pedradas que nós recebemos em nossa própria vida? Isso acontece porque muitas pessoas não compreendem. E a pergunta que eu tento responder: por que as pessoas atiram pedras umas contra as outras? Por que fizeram isso com Estevão? Por que há grande briga e intriga? Bem, almejam muitas dessas pessoas ser o que as outras pessoas são. O versículo diz aqui que Estevão estava cheio de fé e de poder. E por isso ele recebe aqui a pedrada, porque tem gente que não tem fé e não tem poder e acaba criticando aquele que sobe na vida, aquele que está melhor. Tem gente que almeja ter o que os outros têm. E por isso algumas pessoas vão olhar para você com um olhar de inveja e acabar jogando pedra em você. O próprio versículo diz que não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Ninguém conseguia resistir a ele quanto às verdades que eram ali ministradas. Uma outra coisa de o porquê que as pessoas atiram pedras umas nas outras é que muitas almejam fazer o que outras estão fazendo. E tem gente que almeja fazer o que você faz e querer ter sua vida. O próprio versículo diz: fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 8. Então tem gente que quer fazer esses prodígios, esses sinais, quer ser uma pessoa melhor, mas não vai pelo caminho correto, vai pelo caminho da inveja. Tem gente que está jogando pedra em você porque não quer que o sucesso seu se exponha e também não quer que o fracasso e a infidelidade também sejam expostos. E é por isso que acabam criticando, jogando pedra em você para que todo mundo fique igual. Uma ideia mais ou menos socialista. A bênção de Deus sobre o cristão, amigos, incomoda os ímpios. Se tem uma coisa que incomoda, é quando você está bem. Sabe, quando você está mal, que você reclama, que vai, mais um que está chorando. Mas incomoda quando você tem sucesso, quando você está bem. E tem gente que vai jogar pedra em você quando olhar para você e ver como viram em Estevão. O que que viram em Estevão? O rosto de Estevão brilhava como se fosse do anjo, como se fosse de um anjo. Estevão, de acordo com o texto bíblico, ninguém podia subsistir a Estevão porque ele falava pelo poder do Espírito. Então, quando criticavam Estevão, ele ia lá e retrucava e dava uma resposta acertada e as pessoas não conseguiam. É um fato, porque essas pedras doem tanto na vida de alguns, porque são atiradas por quem está perto de nós. E é por isso que algumas pessoas acabam sentindo uma dor enorme porque não espera que a pedrada, que a loucura, que o problema, que a crítica venha de alguém que está perto de você. Às vezes você espera, não, daquela pessoa eu só espero tudo de ruim. Eu nunca esperaria que fosse daquela pessoa. De fato, aqui, porque são atiradas por pessoas que estão perto de nós, como alguém da própria família, irmãos da igreja.
às vezes até colegas de trabalho seu, pessoas que são do seu convívio social, que acabam agredindo você verbalmente, fazendo vários tipos de violência. Entre elas, eu coloco aqui calúnias, difamações, mentiras. Sendo assim, amigos e irmãos do Gol Six, como é que nós podemos nos preparar para essas pedradas da nossa vida? Já que nós entendemos que tem gente jogando pedra um contra o outro, e às vezes são pessoas até próximas a nós, gente que nós não esperávamos, e é por isso que dói mais, porque o fogo amigo, ele dói mais do que o fogo do inimigo, porque nós não esperamos. A preparação para que você saia dessa situação é que você pode e deve se preparar para as pedradas da vida. Eu falo porque deveríamos nós nos encher de fé. Deveríamos nós nos enchermos de coragem. Por que eu digo fé, amigos? Porque a Bíblia diz que a fé produz uma resistência incrível contra pedradas. Vocês podem ver que Estevão ali estava sofrendo como estava sofrendo, mas permaneceu com os olhos fixos no céu e ele estava com o coração alegre de louvor pelo Senhor, triste pelo acontecido, mas alegre porque ele viu o trono de Deus. Então, deveria você, diante das dificuldades, olhar com um olhar de fé. Eu por que falo isso? Porque ninguém chuta cachorro morto, amigos. Você está sofrendo? Você, sei lá, recebeu uma pedrada de uma pessoa que você não esperava? É lógico que ninguém espera isso, mas ninguém chuta cachorro morto. As coisas do inimigo, ele só vai para cima de quem realmente vale a pena. E é por isso que talvez o inimigo esteja perseguindo você. Eu digo porque essa fé que eu proponho como uma medida de direção para que você prepare-se para essas pedradas que vão acontecer na sua vida, essa fé, ela vai fazer com que você tenha essa resistência incrível. Como diz o próprio versículo 8, Estevão estava cheio de fé. Paulo diz o seguinte: por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. De fato, amigos, o texto deixa muito claro aqui de que ele confiava e tinha fé em Deus. A pessoa que é cheia de fé, e eu proponho a fé como uma medida para que você se prepare, ela consegue neutralizar aqui o desânimo, a fé consegue neutralizar o imã que outras pessoas que estão desanimadas estejam indo a você. Porque parece, e eu não sei, parece que algumas pessoas têm um xamã de pessoas que estão com problema. A fé vai neutralizar esse tipo de gente. Você precisa exercitar e olhar o copo. Quando a irmã falou aí que tinha alguém que estava, que talvez estivesse desidratado, eu já peguei meu copo aqui e já bebi minha água. Falei, vou tomar minha água aqui, minha água com Lugol. E veja, amigos, a pessoa que é cheia de fé, ela consegue neutralizar o desânimo. A pessoa que é cheia de fé, ela consegue tirar de uma dificuldade uma solução e se tornar mais forte. A pessoa que é cheia de fé consegue aprender com os erros dos outros e não necessariamente ela precisa errar. A pessoa que tem fé, ela não deve ser, ela deve neutralizar esse imã de outras pessoas que estão desanimadas. Em Listra, que é uma cidade, Paulo é apedrejado e arrastado como morto, diz o texto bíblico. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantava e confirmava com o ânimo dos discípulos. Ele se renova com o ânimo dos discípulos, como é declarado em Atos capítulo 14, versículo 19 ao 22. Então, de fato, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como diz 1 João, capítulo 5, versículo 4. Já que a fé nos traz essa blindagem para que as pedradas, que mesmo nos alcance, ela não nos cause o dano de destruição total, então deveríamos nós também buscar e termos mais fé?
Digo isso porque, ainda dentro dessa pergunta de como nós deveríamos nos preparar aqui para as pedradas da vida, eu penso e proponho que busquemos a força do Espírito. Sejamos cheios do Espírito como uma medida de direção, como uma segunda medida de direção, para que tenhamos essa blindagem. Quando você que está me ouvindo aqui se submete à inteira vontade do Espírito Santo, o Espírito ele acaba enchendo você de poder para quê? Para neutralizar os efeitos das pedradas dessa vida. O Espírito Santo enche você com aquele vazio que há intrínseco ao ser humano quando não tem a presença da divindade, então é preenchido esse vazio com a presença do Senhor. E eu digo a você que assim que você tem a presença do Senhor, nada consegue abalar o seu emocional, porque o Senhor supre aquilo que o inimigo rouba. De fato, temos um estilo de vida diferente do mundo. Nós cristãos temos que ter esse estilo de vida diferente do mundo. Quando algumas pessoas sofrem, vão beber para esquecer seus problemas, vão fazer suas coisas erradas para que essas pessoas se sintam melhor, nós não somos assim. As canções dizem, né? As canções que nós chamamos comumente de mundanas, dizem que deveríamos beber para esquecer o problema, deveríamos fazer isso, aquilo, outro. Os cristãos não. Nós somos diferentes e temos um estilo de vida diferente. Quando a dificuldade bate à nossa porta, quando as coisas difíceis vêm, nós buscamos mais a presença do Senhor como que não fizéssemos, como não estivéssemos fazendo no tempo anterior, agora nós dobramos a mão. Já que o inimigo veio com força, então com mais força agora nós vamos apertar. Nós vamos buscar mais o Senhor. Eu digo isso porque existem, de fato, algumas pessoas que, quando vem um vendaval da vida, a pessoa sai da igreja, a pessoa abandona a fé, a pessoa se revolta contra Deus. Por que isso, Deus? Eu sempre fui fiel. E tudo, as pessoas correm. Você não deve fazer isso quando o inimigo vier, porque nós cristãos fazemos diferente. Nós não vamos viver a vida como loucos. De fato, lemos que o rosto de Estevão era como o de um anjo, diz Atos capítulo 6, versículo 15. Ele não correu, ele reforçou sua força e até o seu rosto parecia brilhar. Ele foi transformado pelo poder do evangelho que Jesus Cristo deu e tinha com ele. Por isso, durante o apedrejamento aqui de Estevão, ele permanece tranquilo em vez de fazer escândalo. Quando sofremos, deveríamos permanecer tranquilo, porque o Senhor está conosco, mesmo que tenhamos que passar pelo vale da sombra e da morte. Como é que o texto bíblico diz? Não temeremos mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu és nossa rocha, tu és o guarda que vigia. Tu és o sentinela que não dorme, que guarda Israel, que guarda a minha vida. Então, não preocupamos quanto ao futuro, como a autora declara, a profetisa declara, basta nos lembrar como Deus nos guiou no passado. Nós não vamos nos preocupar se o mundo se tornar um caos, como diz o Salmo 46. Mesmo que o mar espume e, por sua braveza, tente destruir a todos, há uma corrente de água que leva à cidade santa, a segurança que temos, águas tranquilas. Então nele nos reforçamos, buscamos mais o Senhor, buscamos mais a sua sabedoria. Quando a pedrada vem, mais de Deus precisamos. Quando a pedrada vem, mais profundo cavamos. Por quê? Porque se o vendaval vem, nossas raízes estão profundas e alicerçadas, o vendaval vai, amigos. Como Salomão declara, se tem uma premissa clara na vida humana, é que tudo passará. Se as dificuldades vêm, também passarão. Se a felicidade vem, é possível que também passe. Tudo vai passar. Então não há nada desconhecido debaixo do sol. Tudo é muito parecido, tudo é muito cíclico. Então, como é que eu posso, pastor, me preparar para as pedradas da vida? Enchendo-se de fé, buscando mais se encher do Espírito e tendo um estilo de vida diferente do estilo de vida do mundo. Eu falo também a vocês de que as pedradas, elas não devem destruir você. As pedradas não deveriam vir para acabar contigo. Tinha ele o próprio conhecimento
da palavra e ele era um praticante da palavra. Estevão era uma pessoa que praticava, e por isso que as pedradas não derrotaram a ele. Talvez tivesse derrotado sua vida humana, porque de fato ele morreu, mas não derrotaram seu espírito. E dizem os médicos de que enquanto a pessoa está com o espírito ativo, combativo contra a doença, ela ainda tem chance. Mas quando a pessoa se entrega à doença, é bem possível que a pessoa acabe morrendo. Então, deveríamos nós ter o espírito combativo até o final, nesse processo do grande conflito que a profetisa declara. Bem, a grandeza da palavra de Deus que Estevão tinha aqui estava em praticar essa palavra em sua própria vida. E não apenas ele conhecer a palavra, porque o inimigo conhece a palavra também, amigos. Você que está me ouvindo talvez seja velho de igreja, você talvez já deva ter ouvido a história de Estevão, e eu estou falando um sermão que você já deve ter ouvido um pouco dessa história. Mas deveríamos nos tornar crentes práticos, mais do que crentes teóricos, como diz Tiago, capítulo 2, versículo 22. Nos livros de qualquer teórico aqui, eu busco autores para poder fazer os meus sermões, eu tenho ali em cima os meus comentários bíblicos, comentário adventista, tem os livros da profetisa, então eu busco para poder fazer, e os teóricos, eles nos ajudam. Os livros sempre existem pontos que na prática funcionam e outros não. Porque na prática, às vezes, não funciona como no livro, como na teoria. Ai, pastor, eu sei que é tudo que eu tenho que fazer isso. Eu sei que eu tenho que comer esse alimento mais saudável. Eu sei que tenho que fazer essas coisas. Eu até sei as coisas onde estou errando. Mas a minha prática não é igual ao livro. A teoria que diz que eu devo fazer isso, isso e isso, eu acabo não fazendo aquilo que quero. O próprio Paulo diz: aquilo que eu quero, aquilo que é justo, eu acabo não fazendo. E aquilo que é errado, que eu sei que é errado, eu acabo fazendo. E ele diz: eu dou murro na minha carne para fazer o que é certo. Ele esmurra a carne porque ele sabe o que é certo. Ontem eu tive que eu estou caminhando, voltei a caminhar já há algum tempo atrás, aos 5 quilômetros por dia. É, né, Rose? É, cadê? E ontem estava muito tarde e eu tive que caminhar. Eu cheguei cansado. Eu falei, eu vou. Tu vais antes? Vou. Meia-noite tá lá eu andando. É, bem-vindo. Meia-noite, cheguei meia-noite e 10 aqui em casa. Tava lá eu caminhando meus 5 quilômetros. E ainda tava atendendo o telefone, falando com o irmão. Dos últimos 40 minutos eu tava falando com o irmão ainda. Sabe, amigos, por quê? Porque o livro, a teoria é bacana, mas a prática nem sempre vai ser igual ao livro. E é por isso que as pedradas não deveriam derrotar você. Eu falo porque até na ciência nós encontramos verdades científicas consideradas como verdades relativas, que de fato podem ser mudadas. Uma coisa que era o basilar do mundo, como se fosse a Terra, o centro do mundo, depois descobriram que a ciência da época estava errada. E de que, de fato, não é a Terra o centro do mundo, mas sim o Sol, e os outros planetas acabam gravitando ao redor do Sol. Quantas coisas já caíram em desuso? Por quê? Quantos remédios já não são mais utilizados? Porque naquela época eram os melhores que tem e hoje não são os melhores e descobriram que eles fazem mal. Sabe, amigos? De fato, existem verdades que são relativas. A qualquer momento, essas verdades podem ser mudadas. Porém, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é infalível. Ela é viva, real, eficaz. E é por isso que a cruz do crente não é uma cruz em que Cristo está grudado lá. A cruz do crente é uma cruz vazia. Por que é uma cruz vazia? Porque Cristo ressuscitado foi ao terceiro dia. Intercede por nós como nosso sumo sacerdote. Ele tinha os olhos fixos no Mestre. Como diz uma canção, né? Fixa os teus olhos no Mestre. Deveríamos, de fato, ter os nossos olhos fixos em Deus, como outra canção declara, mesmo que estejamos com os pés na terra, mas com os olhos no céu.
Por que digo isso? Porque há um versículo que diz o seguinte, que Estevão era cheio do Espírito Santo e, fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus. E Jesus estava sentado à direita de Deus e disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Versículos 55 e 56 do capítulo 7. Se você estiver olhando, querido irmão, que está me ouvindo aqui, para as feridas e para quem apedrejou você, você vai sucumbir pelo ódio, você vai sucumbir pelo desejo de vingança, porque talvez você esteja só olhando para as mãos das pessoas que jogaram pedra em você. Mas saiba de uma coisa, isso vai aumentar a sua sensação de dor. Ficar olhando para quem te machucou vai aumentar a sensação de dor. É por isso que Estevão não fez assim. E é normal fazer isso. Estevão olhou fixo para o céu e viu Deus sentado no seu trono. Simplesmente, ele contemplou fixamente a morada do Altíssimo. Ele se alegrou com a morada do Altíssimo. O próprio Paulo diz que ele exultou diante das dificuldades. Ele se alegrou com essas lutas, porque ser perseguido por causa de Cristo, porque está buscando fazer o que é certo, é glória para o nome do Senhor. De fato, assim, nós entendemos que Estevão viu o que ninguém estava vendo. Estevão olha para Jesus Cristo. Ele viu em pé o próprio Deus intercedendo por ele junto ao Pai, emitindo ordens aos seus anjos. Estevão olha para cima e ele pode discernir, ele mesmo diz, né? Eu vi o céu aberto como uma resposta de muitas bênçãos e vitórias que haveriam por causa disso. Vocês sabem que a morte de Estevão foi um marco para todo o cristianismo. E por isso que aqui está. Paulo estava segurando a capa da galera. Certamente isso deve ter impactado ali o coração de Paulo. Um homem bom, Estevão, um homem justo. E certamente o pessoal sabia o que era mentira e o que era verdade. Bem, amigos, haverão pedradas. Quando a pedrada atinge você, quando tocou em você agora e você sentiu a dor da pedra, o que que você deve fazer? Como Estevão, ele invocou o Senhor. Pastor, agora eu estou sofrendo, pastor. É que o senhor não sabe. O BO tá grande aqui em casa. Ontem, ao conversar com esse amigo, ele disse: o problema está muito grande. Estevão fixou os olhos no Mestre. Estevão invocou ao Senhor, e o próprio texto bíblico diz que apedrejaram a Estevão, que invocou o Senhor, dizendo: Recebe o meu espírito, disse Estevão. Capítulo 7, versículo 59. O Senhor anuncia coisas grandes e firmes a quem clama, como diz Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Deus livra da angústia, como diz Salmo 5, versículo 15. Deus livrará você, Deus estará vendo, Deus fará grandes coisas a você. O Senhor anuncia para o seu povo essas grandes coisas. Por isso, nós invocamos o nome de Deus quando as coisas apertam para nós. Nós clamamos mais quando as dores vêm e a pedrada dói. Deveríamos nós nos submeter totalmente ao Senhor quando a pedrada vem. O próprio versículo diz, pondo-se de joelhos, versículo 60, Estevão submete-se totalmente a Deus e rende-se de joelhos ao Senhor. Diante dessa pedrada que ele recebeu aqui, diante da pedrada que você também pode receber, você deve igualmente entregar-se a Deus, reconhecendo essa soberania dele. Eu não entendo, Deus, por que estou passando por isso. Eu não entendo, Deus, por que eu estou passando por essa luta e provação, mas eu me rendo totalmente a Ti. Eu me entrego totalmente ao Senhor, porque em Ti eu posso me esconder. Em Ti eu posso me fortalecer. Em Ti me torno mais seguro. Estevão, ele invoca ao Senhor e submete-se totalmente ao Senhor. E essa submissão de Estevão acaba liberando perdão
aos seus agressores. Ele ainda é longânimo, ele ainda tem um espírito altivo. Veja o que ele mesmo diz: Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Versículo 60. Ele fala para Deus: não coloque esse pecado sobre ele, Senhor. A palavra perdão, amigos, quer dizer doação. E isso acaba nos dando essa sensação de nós estarmos fazendo algo injusto e imerecido. Nós estamos doando, porém não liberamos perdão porque a pessoa merece ou porque a pessoa é justa. Não é por isso que a gente dá perdão, mas porque isto é uma grandeza do evangelho. Ele não liberou perdão sobre aquele pessoal que estava matando a ele porque ele era bonzinho. Não, ele fez isso porque ele era grande, grande no espírito. O próprio Senhor Jesus Cristo fez o mesmo, mostrando as marcas em suas mãos. Bem, amigos, eu concluo aqui esse sofrimento que Estevão viveu e que ele passou aqui não deve atingir a sua alma. O sofrimento maior não é ser atingido pela pedrada. Não é esse o sofrimento maior. Mas é permitir que a pedrada cause dor na sua alma. Causar dor fisicamente não é tanto problema, mas causar dor na sua alma, aí sim feriu você. Não permita que a pedrada cause dor na sua alma. Seja você e como Estevão, tenha você grandiosidade. Mesmo ao ponto de receber dor física, não tocaram no espírito de Estevão. Por quê? Porque não se curvou. Portanto, não deveríamos nós nos deixar dominar por sentimentos de indignação ou mesmo de aborrecimento. Não deveríamos nós retermos a dor que vem proveniente das pedradas que o mundo nos dá. Não deveríamos reter essa dor. Mas, em vez disso, deveríamos nós nos voltarmos a Deus, confessarmos os nossos pecados ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que receberemos a cura e nós seremos mais que vencedores, como Estevão o foi. Que você aprenda hoje com a história de Estevão e que ele e esse exemplo, e deveríamos ter sempre grandes exemplos em nossa vida, faça com que você tenha a vitória. Porque a pedrada pode até doer, mas ela não deve dobrar a sua alma. Que Deus o ajude, que Deus o fortaleça e que o Espírito esteja sempre com você. Vamos orar ao Senhor.